Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que nos rodeia por completo, mesmo que nem sempre demos por isso. Vamos falar do inquérito por questionário. Pensem bem, das sondagens políticas que vemos constantemente nas notícias, às pesquisas de mercado que decidem os produtos que compramos. Eles estão em todo o lado. E, à primeira vista, parecem ser um espelho fiel da sociedade. Mas a grande pergunta que vamos explorar aqui é outra. Será que os inquéritos se limitam a medir a opinião pública ou será que, na verdade, acabam por amoldar? Vamos lá desvendar isto. Bem, para começar, vamos calçar os sapatos de quem cria um inquérito. Vamos olhar para isto como se fosse um manual de instruções. Sabem, a abordagem metódica quase de engenharia social para construir a ferramenta que vai recolher os dados. Ok. A definição parece bastante direta, não é? Segundo a fonte, um questionário é basicamente uma série de perguntas escritas, feitas para perceber o que as pessoas pensam, sentem ou viveram. Parece uma ferramenta simples e objetiva. Pelo menos em teoria. E claro, as vantagens práticas saltam à vista. É possível chegar a milhares de pessoas com um custo muito mais baixo. Depois, garante-se o anonimato. As pessoas podem responder quando lhes dá mais jeito. Parece mesmo a ferramenta ideal, quase perfeita. E, acima de tudo, neutra. Mas será que é assim tão linear? Vamos ver. Agora vamos virar a moeda. E se esta ferramenta, que nos parece tão neutra e técnica, tiver, na verdade, uma bagagem histórica e filosófica que influencia tudo o que ela mede? É aqui que vamos procurar o tal fantasma na máquina. E olhem que interessante. Quando vamos ver a origem do inquérito, percebemos que não nasceu propriamente de uma busca desinteressada pelo conhecimento. As suas raízes estão nos censos, que eram ferramentas de controle do Estado, nos inquéritos sociais do século XIX, que serviam para empurrar certas reformas. E, claro, nas sondagens de opinião, que foram desenvolvidas para manipular mercados e eleitores. A sua gênese, portanto, está mais ligada ao controlo do que à simples observação. E isto leva-nos a algumas ideias base que estão quase sempre escondidas. Primeiro, o inquérito trata cada pessoa como uma unidade isolada, um átomo. Depois, assume que todas estas unidades são iguais, que a opinião de uma pessoa tem exatamente o mesmo peso da de outra, ignorando as diferenças de poder ou de contexto. E, por fim, parte do princípio de que algo tão complexo como um fenómeno social pode ser simplesmente reduzido a palavras numa resposta. É precisamente aqui que os dois mundos colidem. De um lado, a prática de como fazer uma pergunta. Do outro, a crítica sobre o que essa pergunta está, na verdade, a fazer à realidade que quer medir. Vamos a um exemplo bem prático. Uma pergunta fechada, tirada de um manual. Qual destes problemas merece mais atenção? E temos uma lista de opções. Parece inofensivo, certo? Mas o olhar crítico, aqui da Virgínia Ferreira, mostra-nos outra coisa. Ao dar estas opções, o inquérito não está só a medir preocupações, está a dizer às pessoas quais é que são as preocupações legítimas. E se a maior preocupação de alguém não estiver ali, simplesmente não existe para o inquérito. E a citação resume isto na perfeição. Com perguntas fechadas, a esmagadora maioria das respostas vai cair direitinha nas opções que foram dadas. A própria estrutura da pergunta está a impor o problema. Em vez de ser uma janela para a opinião, transforma-se numa espécie de funil que canaliza tudo para umas poucas saídas pré-definidas. Mas a coisa não acaba na pergunta. Vamos agora seguir o rasto de uma resposta. Desde o momento em que sai da boca de alguém até se transformar numa barra colorida num gráfico. É uma viagem com muitas escalas e muita coisa pode ficar pelo caminho. Este processo é absolutamente fascinante. A resposta original, que pode ser complexa, cheia de Cs e de Mas, passa por um monte de filtros. O entrevistador aponta o que lhe pareceu mais importante. O supervisor pode limpar ou ajustar essas notas. O codificador transforma palavras num número. E no fim, a riqueza, a dúvida, a nuance da resposta original, desapareceu. Ou seja, o que o gráfico nos mostra, no final, pode já não ser bem a resposta original, mas sim o resultado de uma longa cadeia de traduções. E como a fonte nos diz, em cada passo desta cadeia, arriscamos-nos a perder informação genuína e a acrescentar ruído, a acrescentar interpretações que não estavam lá no início. Então, o que é que fazemos com isto tudo? A solução é deitar fora todos os inquéritos e sondagens? Não, não é bem por aí. A ideia é aprender a olhar para eles de uma forma diferente, juntando estas duas perspectivas. A grande conclusão aqui não é que os inquéritos são inúteis, longe disso. Eles são ferramentas, e ferramentas muito poderosas. A questão é termos a consciência de que eles não são espelhos passivos da realidade. São instrumentos que interagem com o mundo e, ao fazê-lo, ajudam a construí-lo. Eles não se limitam a refletir a opinião, eles ajudam a enquadrá-la. E isto deixa-nos com uma reflexão final, um desafio. Da próxima vez que nos depararmos com os resultados de uma sondagem, se calhar a primeira coisa que devemos questionar não são os resultados em si, mas as perguntas que os criaram.
Fica a ideia. Obrigado e até uma próxima análise.